Olá, eu gostaria de compartilhar mais uma vez com vocês uma outra reflexão, ainda em torno do Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha, né, como é bem conhecido, né, que é um dos 6 grandes discursos que Jesus proferiu no Evangelho de Mateus. Ele começa no capítulo 5 do Evangelho, no versículo 1, né, onde diz: vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo. Então vai do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 29, né, o finalzinho, na verdade, do versículo 28 e 29, que diz: aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Aqui é o finalzinho do Sermão da Montanha. Então, dentro, né, desse contexto maior do Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o 7, no capítulo 6, né, eu farei a leitura do versículo 1 do capítulo 6 e depois irei comentando a sequência desse capítulo 6, que também se encontra no Sermão da Montanha. Então, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 1, diz assim: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. Do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai, que está nos céus. Bom, daqui para frente, Jesus ele vai transmitir uma lição muito importante, muito preciosa. E a lição é a seguinte: que é possível realizar ações corretas, fazer o que é correto, porém com uma motivação errada. E ele vai dar exemplo de ações corretas, de realizações corretas, porém com motivações erradas. Vamos ver o primeiro exemplo de algo correto, porém com motivação errada. Jesus ele vai dizer assim: por isso, quando deres esmolas, não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de ser glorificado pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Ou seja, se preocupar com o necessitado, agir em benefício do necessitado, ou seja, auxiliar as necessidades daqueles que passam dificuldades, é algo correto. Porém, quando isso é feito com o objetivo de obter o reconhecimento humano, quando isso é feito para atrair a atenção de terceiros, esta motivação é uma motivação errada. É isso que Jesus está dizendo. Então é por isso que ele diz: por isso, quando deres esmola, não te ponhas a trombetear em público, ou seja, a chamar a atenção para as pessoas que estão à sua volta, para que elas vejam a sua boa ação, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Aí ele dá um outro exemplo de ação correta, mas realizada também com motivação errada, que é a prática da oração. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração, pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, e fechando tua porta, ora teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará.
Então ele mais uma vez dá um outro exemplo de ação correta, mas feita com motivação errada, né? E o que mostra que há um certo paralelo nesses exemplos é que em todos esses exemplos ele diz: não sejais como os hipócritas. No caso da esmola ele diz assim: não te ponhas a trombetear em público como fazem os hipócritas. No caso da oração ele diz que gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. O resultado de ambas as ações é que já receberam a sua recompensa. Ou seja, eles estão buscando uma recompensa terrena, né? Então, tanto os que dão esmola quanto aqueles que oram com essa intenção já receberam a sua recompensa. Em cima ele diz: em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. E logo abaixo, que é no versículo 5 desse exemplo da oração, ele também termina dizendo a mesma coisa: portanto, já receberam a sua recompensa. Aí ele dá ainda mais um exemplo, mais um terceiro exemplo de ação correta, mas feita com motivação errada, e desta vez é o jejum. Diz: quando jejuardes, isso está no versículo 16, quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio, como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto, para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. É exatamente como nos exemplos anteriores. Eles já receberam a sua recompensa. E a expressão: como fazem os hipócritas, os fingidos, né? Aí ele diz, versículo 17: tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai que está lá no segredo, e teu Pai que vê no segredo te recompensará. Não, nos três exemplos dados por Jesus, ele diz: olhe, é possível realizar coisas corretas, porém com motivações erradas. Então, dar esmolas, orar e jejuar, ele entende que são práticas corretas, porém com motivações erradas. A motivação errada nesses casos todos é que são ações realizadas de maneira hipócrita, com a finalidade de obter reconhecimento humano, aplausos humanos, recompensas humanas. Essa é a grande lição. Ou seja, do mesmo jeito, hoje é possível pessoas estarem agindo corretamente em nome de Deus, porém com motivações das mais absurdas, né? Com interesses dos mais absurdos, com intenções das mais absurdas, o que faz com que todas as suas ações boas, assim, nos padrões do Novo Testamento, se tornem ações pecaminosas, né? Pecaminosas. Como indivíduos que propagam a palavra de Deus com o intuito de construírem grandes impérios religiosos. A ação correta nesse sentido do Novo Testamento seria anunciar a palavra de Deus. Agora, a intenção impura que faz dessa ação correta pecaminosa é construir impérios religiosos, ou constituírem fortunas, por exemplo, às custas da fé, às custas da religião, como é algo muito comum nos dias atuais nas grandes maioria das igrejas que estão aí. É uma relação muito complicada, muito problemática entre religião e dinheiro. Pessoas que, em nome da fé, em nome da religião, estão constituindo fortunas. Em alguns momentos até agem corretamente, mas suas intenções são todas elas ruins. E é isso que Jesus deixa claro. É um perigo, né? Algo muito sutil, muitas vezes difícil de se perceber. Essa relação entre praticar o que é correto, mas porém com intenções ou motivações erradas, o que torna a prática da ação correta uma ação pecaminosa. Então, mais uma vez, eu espero que isso contribua, né, para o seu crescimento enquanto ser humano, né, para o teu fortalecimento da tua fé. E peço mais uma vez que você faça a sua inscrição no canal,
e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus conhecidos, com outras pessoas. Se isso te fez bem e você compreende que fará bem a outras pessoas, faça isso e até a próxima postagem.